Sejam muito bem-vindos. Gabriel, muito bem-vindo. Vitor, muito bem-vindo. Obrigado, pai. Já começamos dando boas risadas aqui já, né? Que saudade que eu tava disso, dessas nossas conversas, desses nossos momentos, né? E a ideia hoje é justamente essa, é fazer com que, levar para a internet, né? Levar para as pessoas um pouquinho desses bate-papos que a gente tinha nas nossas reuniões, nas nossas conversas. Sim. Só que agora com um tema. Como fazer para não abrir uma empresa? 1001 formas para não abrir uma empresa. Então hoje é o dia da gente falar dos nossos desafios, dos nossos erros, das coisas que mais pegaram para nós, né? Falar das nossas experiências, né? Somos pessoas jovens, mas somos pessoas que estamos na frente. Eu sou jovem, né? Não sou velho ainda, né? Mas eu ainda muito jovem, sei lá, com meus 18, 20 anos, né? Quis abrir minha primeira empresa, né? E, meu Deus, eu falo em toda a primeira reunião, todos os meus primeiros atendimentos eu falo, né? E se tivesse um checklist ali com 10, 50, 100 formas de abrir uma empresa de forma errada, eu teria checado todas elas, teria tirado nota 10. Por quê? Falta de experiência, né? Tinha muito conteúdo, tinha muita teoria, né? Tinha saído da faculdade, aquela coisa quente de querer botar tudo, né? Achava que conhecia o mundo, e na verdade não sabia de nada, né? Então, quantas pessoas querem realmente abrir um negócio hoje e podem se valer dessa experiência que a gente teve, né? Então, faço a pergunta para vocês, não sei se o Gabriel quer começar. Gabriel, quando tu começou lá atrás, acho que a tua primeira foi a GZ Box. Sim. Que eu acho uma ideia fantástica, até hoje tem alta, né? Sim. Até hoje tem alta. Se quiser falar um pouco do modelo, de como é que foi sair do CLT para começar a empreender e os teus maiores desafios aí inicial, e aí depois a gente continua. Legal. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, a gente compartilhar, trocar essa ideia, a gente sabe a profundidade, né, dos nossos bate-papos, e a gente sempre demorou a marcar essa live, né, cara? Demorou a marcar. Mas e a gente sabe também a importância, né, se as pessoas ouvirem e a gente puder compartilhar um pouquinho do que a gente passou, que as pessoas não errem, né, nos mesmos erros, né? Então facilitaria, encurtaria o caminho, eu diria. Cara, falando um pouquinho da transição, né, de CLT para empreender, eu sempre tive o desejo de empreender, né? Então, eu trabalhava com consultoria, né, na parte de elisão fiscal, né? Viajava muito para São Paulo, né, ficava mais lá até do que aqui, né, naquele momento. E aí eu recebi uma oportunidade para ficar em São Paulo, né, para morar lá. E aí eu, né, quando eu não era casado ainda, né, namorava só, foi o momento que eu sentei e conversei com a Letícia, né, com a minha mãe também, e pensei, cara, será que eu vou viver aquele mundo lá? Já era uma oportunidade estar lá, né, atendendo grandes empresas, mas eu pensei, cara, não sei se eu quero viver aquilo lá. Mas em paralelo eu já estava começando a empreender, trabalhar, né? Quem não conhece, eu trabalho com vestuário, né? Nós temos um e-commerce. Eu já estava fazendo uma renda extra, como todo empreendedor começa, né? Sim. Às vezes a gente espera o momento perfeito para começar o negócio, né? Com as ferramentas perfeitas ou com o fluxo de caixa perfeito. Eu fui o cara que, né, me joguei, né? Falei, cara, preciso ganhar dinheiro. Comecei a fazer uma renda extra. E aí foi o momento que eu falei, vou para São Paulo ou mergulho no meu negócio, né? E naquele momento eu pensei, cara, eu vou me dedicar pro negócio, o negócio vai voar, vai dar muito certo, logo eu tô muito bem. Na minha cabeça ali eu achei que ia ser fácil, né? E foi o momento que eu pedi a conta. E é muito interessante, isso me permitir fazer uns adendos, né? A ideia é justamente o bate-papo. E é muito interessante quando a gente pensa numa ideia, a coisa parece que na nossa cabeça ela flui perfeita, né? Sim. Tipo, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, porque ninguém pensou nisso, a hora que eu fazer isso eu vou explodir. Exatamente. Né? E vai dar tudo certo. Exatamente. E aí quando a gente vem para o fato de realidade, quando a gente abre o negócio, a gente vê que a gente pula etapas dos desafios que realmente é, né? Exatamente, envolve vários aspectos, né? Mercado, tendência,
competitividade, até próprio, né, tudo que tu traz sobre a parte financeira, né, a importância da gestão financeira. E eu diria assim, né, um dos meus principais erros, eu já trago isso assim, né, foi misturar dinheiro de pessoa física e jurídica. Cara, eu acho que esse a gente precisa tomar muito cuidado, porque é uma ilusão, assim, né, às vezes tu olha, se tu estiver misturando, tu abre, depende do teu negócio, né, se é um serviço, um produto, mas para mim que trabalhava com produto, às vezes tu abre tua conta lá, tem X, aquilo é uma ilusão, o dinheiro não é teu, né, tu pode estar trabalhando com prazo de fornecedor, então, quanto aquilo efetivamente é lucratividade, né, tu poderia fazer uma retirada naquele momento. Então eu acho que esse foi um dos meus principais erros iniciais, eu diria assim, que todo mundo deveria tomar muito cuidado, né? E tem empresas, né, que quando iniciam até podem ter uma quantidade de lucro significativa, né? Às vezes o negócio até é saudável, até o negócio começou a dar algum dinheiro, né? Uhum. Porque primeiro, acho que uma das coisas que quando começa, né, uma das coisas muito importantes que o empresário precisa saber, é ele saber o que realmente é lucro, né? Porque às vezes ele compra, ele vende e ele não faz a conta de que a diferença entre o que ele pagou na mercadoria versus o que ele recebeu, aquela diferença não é lucro. Exatamente. Aquilo ali não é lucro. Aquilo ali é margem de contribuição que ele precisa pagar. Sim. A água, a luz, o escritório, sim, o prolabore dele, né, funcionário se ele tiver. Então não é lucro a diferença que sobra. Então, depois de saber o que é lucro, ainda precisa saber se dá para tirar uma distribuição de lucro ou não, né? Sim. Porque tem um velho ditado, né, que é empresa rica, dono pobre, né? Dono pobre, empresa rica, né? É um ditado popular, mas é real, sim, é deixar o dinheiro na empresa, né? Sim, sim. Pô, é muito legal a gente ver num vídeo do YouTube, é muito legal a gente ler isso numa literatura, mas viver isso na pele na empresa, né? Saber quando você pode tirar e quando você não pode tirar, sim, isso é diferente, né? Sim. Isso é diferente. E hoje a gente sabe o quanto que isso impacta nos nossos negócios, né? Com certeza, sim, com certeza. E é muito fácil para nós que estamos gerenciando. Você está vendo o fluxo de caixa da empresa, né? É tentador, né? É tentador. E não é só na empresa, né? Na vida pessoal também, né? Tu vai lá, tu recebe um valor, daí tu destina lá, eu quero destinar X% para guardar, vamos dizer assim, né? Sim. Pô, a gente consegue arrumar 1001 formas de gastar dinheiro, né? É verdade. Né? Sim. Mas voltando à ponte, então, do gasto pessoal e do gasto da empresa. Então, esse foi um dos principais erros teus. Eu diria que sim. Para quem está começando a empreender, ou até para quem já empreende, porque eu sei que... eu vejo assim, né? A gente nunca sabe qual que é a verdadeira realidade do negócio, né? Sim. A gente olha, eu vejo que a internet ela é uma ilusão, de certa forma, né? A gente olha tudo muito bonito, né? Mas por trás dos bastidores é onde a coisa acontece mesmo. E eu sei que tem muito empresário, não sei se assistindo aqui agora, mas que já tem empresa há anos e ainda mistura. E que ainda não sabe quanto efetivamente a empresa lucra, né? Que não tem indicadores, que não tem gestão. Então eu acho que a gente se aproximou tanto, né? A Vipix, a Bayer Consultoria, por esse fato, assim, do quanto a gente pôde contribuir, né? E fazer boas trocas. Isso contribuiu muito no nosso processo. Então, é muito louco, assim, porque eu vejo que tem uma questão, assim, também de inteligência emocional nesse processo. Eu diria, assim, até um certo orgulho, porque às vezes alguém chega e fala, cara, toma cuidado com isso. Cara, cuida, separa a grana. Mas quando tu ouve e tu não sabe a real importância daquilo, o quanto aquilo efetivamente é importante, é quase um conselho de pai. Quando o pai chega e fala, filho, toma cuidado com isso aqui, né? A gente vai lá e, para, né, pai? Né? Depois no final dá aquela cagada. Aí que a gente... Aí o pai fala, um dia tu vai lembrar que eu te falei isso. Mas, às vezes, eu vejo assim como até ter consciência das tuas próprias emoções, do orgulho, assim, de ter, tipo, humildade de ouvir. Por que essa pessoa tá me falando isso? O que a gente ser mais curioso mesmo, chegar e perguntar, tá, tá, por quê? Né? Isso já atrapalhou
carreira profissional, né, no empreendedorismo, que através disso a gente vai encurtando os caminhos, né? E através dos erros, isso foi uma coisa que eu sempre pratiquei, assim, né? Ouvir um pouco, né? Ouvir as pessoas que já tinham passado pelo caminho que eu queria trilhar e que isso pudesse, de certa forma, encurtar meu caminho, assim. Show. Isso foi uma das coisas que eu sempre admirei muito em você, Gabriel, o teu ouvir. Sim. Eu acho que essa é uma característica em você que eu tento fazer um benchmark, eu tento copiar essa característica muito em você, porque pessoas inteligentes ouvem, né? Quando a gente ouve, fica muito mais fácil a gente chegar aos locais, né? E hoje é muito fácil, a gente tem tanta informação, né? Quando a gente chegou, a gente estava falando de informações na internet como um todo, né? A gente é bombardeado de informações de todo lado, né? Você acorda, liga o teu celular e já vem X mil mensagens ali, né? Te bombardeando de informações. E o quanto aquilo ali realmente é importante, o quanto aquilo ali realmente tu precisa, né? E aí a gente fica um pouco avesso a isso até, né? Então, como é que a gente faz realmente para ouvir alguém realmente e aplicar realmente na nossa vida? Né? Porque ele realmente, se a gente conseguir fazer isso com eficiência, com eficácia, a gente consegue diminuir alguns caminhos que quem sabe a gente teria que percorrer, né? Sim, com certeza. Consegue, né? Com certeza. Legal. Tem uma coisa que eu falo pro Vitor sempre, assim, aquilo que eu me proponho a falar, eu já sei. Eu já sei o que eu vou falar. Então, assim, vale muito mais eu ouvir, porque às vezes o que tu tem para compartilhar vai ser o meu insight que eu vou aprender no dia, vai ser o aprendizado, né? Então, assim, aquilo que eu vou falar eu já sei. Então, por isso que eu busco praticar ouvir mais do que... Até a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Pô, só isso já valeu a live, podemos parar a live, né? Podemos parar já, porque... Caramba, verdade. Aquilo que eu falo, eu já sei, faz muito sentido, muito bacana. E às vezes a gente quer reafirmar que a gente sabe, quer de certa forma mostrar, mas a gente não precisa mostrar nada pra ninguém. Exatamente. Aí entra a questão do ego de novo. Do ego de novo. Eu vejo que tudo envolve inteligência emocional, tudo envolve essas, né? Mas eu queria passar um pouco a palavra pro Vitor. Vamos lá. E Vitor, fala para nós aí qual foi o teu maior desafio. Se apresenta também, eu acho que vamos se apresentar, né? Porque eu não falei no começo, então vamos se apresentar, né? Perfeito. Vitor, começa se apresentando, depois eu me apresento e o Gabriel se apresenta. Então, pessoal, muito prazer. Meu nome é Vitor, tenho 22 anos, sou empresário. Já estou há algum tempo nessa linha como gestor de negócios. Então, eu estou cada vez mais um eterno aprendiz, né? Todo dia aprendendo coisas novas. Legal. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Bayer, minha profissão é consultor financeiro. Tive o prazer de ter o Gabriel e o Vitor já como meus clientes, né? E nosso trabalho é justamente a organização financeira dos negócios, a organização da gestão dos negócios, né? Estamos aí para contribuir com vocês e à disposição, tá bom? Gabriel? Meu nome é Gabriel, tenho 27 anos, sou formado em administração, empresário aí, fazer, cara, acho que quase beirando os 10 anos aí, né? Desde que eu comecei a empreender lá, né? Legal. Quando eu era um empresário ainda. Empresário. Vai fazer quase 10 anos aí. E como o Vitor falou, né? Eterno aprendiz. Todo dia a gente aprende um pouquinho. Show de bola. Então, Vitor, quais foram os teus maiores desafios aí na tua jornada, independente de ser quando era CLT, quais foram os teus maiores desafios, o que realmente você teve de virada de chave, né? Quando você se tornou também gerente, né? Se você tinha uma posição, depois você se tornou gerente, né? O que foi que mais pegou para ti, realmente? Vamos fazer essa troca. Uma boa pergunta, né? Então, né, para quem não sabe, há 4 anos atrás, né, praticamente eu iniciei como estagiário no material de construção. Então, quando eu comecei essa trajetória, eu sempre tive muita vontade de fazer acontecer. Vou me propor a fazer algo, vou fazer bem feito. E quando eu era 18 anos, né, ainda sou jovem, 22 anos. Já não é mais jovem, né? Sou mais jovem, né? Mas assim, com 18 anos, começando ainda... Quase ia sair da sala, já tá louco. Beleza. E aí, quando eu comecei com 18 anos, como estagiário, eu lembro até hoje, 4 de dezembro de 2017. E, pô, aquela ansiedade, primeiro emprego, transição.
Aí eu comecei a sempre, preciso aprender agora, né, como funciona toda a operação, e sempre muito curioso desde quando comecei. Sempre quando tinha alguma informação, alguma coisa, eu sempre ia, preciso aprender isso aqui. Sim. Aí ia lá, buscava mais informação, sempre e conversando com outras pessoas de outros departamentos, entendendo um pouco mais sobre outros departamentos. E aí começou a surgir uma oportunidade onde eu sempre tive uma vontade, tipo, de liderar um time. Tipo, sempre ficava pensando, mas eu gostaria disso pra minha vida, assim, né? Tipo, uma coisa que eu quero me desenvolver. E aí tudo aconteceu muito rápido, né? Encurtar assim um pouco, dentro de 4 meses eu me tornei supervisor de uma equipe. E aí com 8 meses de empresa eu tive a oportunidade de me tornar gerente do material de construção, onde eu coordenava já 18 pessoas. Então esse foi o desafio inicial. Com 18 anos, né, cara? Com 18 anos, isso mesmo. 18 anos. Exatamente. E 8 meses de empresa só. 8 meses. 8 meses de pessoas que tinham o dobro da tua idade lá, né? O dobro da minha idade e numa empresa onde já estava 37 anos já no mercado. Tem várias filiais, né? Então, era uma empresa estruturada, sólida, né? Não era uma empresa que tinha começado ontem, né? Exatamente. E aí, tipo, eu sempre com essa vontade, com essa fome, com essa vontade de fazer acontecer. E aí eu cheguei e me deparei com esses desafios de coordenar uma equipe. E aí eu comecei a entender e ver o quanto é importante a paciência e a compreensão, porque você não lida somente com os seus desafios, que é você lidar com a tua atividade, você sentar na tua máquina e operar, e você está lidando com você mesmo, né? Que já é difícil, né? E aí tu começa a olhar outras pessoas, começa a identificar perfis diferentes, atitudes diferentes, culturas diferentes, porque cada um é criado de uma forma diferente, alguns costumes também, porque algumas pessoas já estão mais de 10 anos na empresa, então você tem aqueles desafios de criar uma conexão, enfrenta esse desafio daquela barreira, às vezes da pessoa não querer abrir alguma informação que ela sabe realmente de fato mais que você, porque ela já está mais tempo, já tem experiência um pouco mais, né? Sim. E aí você se depara com esses desafios e é muito mais fácil, eu vejo assim, você puxar pro teu ego também, eu lidar com o meu ego e tipo, enfrentar aquilo talvez de uma forma um pouco mais grosseira e não tentar contornar essas situações de uma forma inteligente, que é, cara, eu vou ficar no teu lado, tô me propondo a estar no teu lado, né? Sim. Então isso acontecia muito porque o ego ele tá muito forte, né? Eu vejo que isso é muito forte nas pessoas, né? Às vezes ela repreende uma informação, segura, para não querer compartilhar com medo que a outra pessoa saiba mais algo, alguma coisa nesse sentido, assim, tipo, não vou passar essa informação porque tenho medo que fulano saiba mais que eu. Mas não é isso. Tipo, quanto mais tu reafirma, tipo, que tu sabe, mais você aprende, e quanto mais tu tá disposto, né, a ouvir e encurtar o teu caminho também com o que a outra pessoa tá falando é importante. Então, tipo, esses acessos, e quando eu tinha curiosidade de saber alguma coisa de algum departamento, foi uma coisa que eu sempre busquei. Tipo, entender como funciona. Mas aí, coordenando uma equipe, eu comecei a entender esses desafios e aí, né, dentro de 2 anos, acabei ficando 2 anos aí no material de construção, saí de lá, foi um desafio gigantesco porque eu ia de uma cidade para outra todo dia, andava 60 km, então estou indo de 30, 40 minutos todos os dias, indo e voltando. E aí eu acabei me mudando, aí eu casei, né, já tava junto, aí eu casei e as coisas começaram, tipo, a acontecer. Foi dado o primeiro passo, assim. E falando, assim, um pouquinho sobre a vinda para Joinville. Vai fazer 2 anos e pouco, 3 anos esse ano, né? Joinville aí. Aí eu conheci esse cara aqui, que foi uma virada de chave em muitas outras áreas na minha vida. O Gabriel pôde contribuir muito para esse desenvolvimento. Até hoje, tipo, tava trazendo uma visão assim, né? Quando você não consegue aplicar algo, não consegue falar sobre algo, te falta conhecimento. Mas quando você se sente inseguro e fica com muito medo, te falta autoconhecimento. Então, tipo, você precisa se conhecer, né? E uma pessoa que me ajudou muito a desenvolver esse meu autoconhecimento, né? Uma honra, uma gratidão muito grande é o Gabriel, tipo, porque ele sempre buscou autoconhecimento. E isso pra mim, tipo, a fome por conhecimento eu já tinha. Mas aí o autoconhecimento, tipo, não entendia realmente o sentido, o valor que isso tem, né? Sim. E a transição vindo de Mafra para Joinville, onde tinha uma estabilidade,
Aí saindo da minha zona de conforto foi um desafio, porque tu vai compartilha com uma pessoa, compartilha com outra. Pô, mas tu tem certeza? É isso que tu quer pra tua vida? Pô, mas você vai pra lá, não conhece ninguém, aqui você tá perto da tua família. Então, tipo, eu tinha uma segurança, com 20 anos pensei, não, eu vou pra frente, vou buscar novos desafios, novos mares. E aí foi acontecer, tive a oportunidade de vir pra cá. Aí foram outros desafios, né? Uma empresa começando, diferente de uma estrutura já consolidada, com os processos já prontos, onde você só otimiza processos. Então o desafio aqui foi criar processos, otimizar e o acompanhamento, né? Principalmente que é a gestão, né? O acompanhamento diário, mas foi a criação desde o início ao final, porque não é uma empresa que já tinha um processo, então é um processo que você vai criar e vai estruturar e montar um time, principalmente desde o início, né? É um desafio assim que eu vejo que hoje você montar uma equipe é muito difícil também, é um desafio que até hoje ainda a gente enfrenta isso, porque você segurar pessoas exige uma cultura muito forte também dentro da empresa, então são outros desafios que você vai encontrando. Sim. Basicamente é. Que show. Pô, tu tava falando aqui, eu tava me recordando, cara, que nostalgia, assim, que show. Porque eu lembro quando a gente começou a conversar sobre a vinda do Vitor. Lá atrás, nós estávamos juntos, e aí, quando a gente veio conversar sobre a vinda dele para cá, e aí a grande questão era que a empresa, em que momento que a empresa estava, sim, e se era possível trazer o Vitor, se não trazer o Vitor. Eu acredito que tenha sido o Vitor, sim, que a gente alinhou. E aí, como é que foi isso tudo, Gabriel? Como que é ousar desta forma? Porque o empresário ele precisa tomar decisões e ousar realmente, né? Trazer pessoas, né? Sim. E tu tens várias histórias dessas de você trazer gente para tua empresa, de trazer pessoas para tua empresa e dizer, não, eu acredito, vem para cá e vamos fazer acontecer. E muitas histórias de sucesso nesse sentido, né? Sim. Quando você ousou e realmente deu certo. Eu só dar um complemento, porque, cara, é muito bom isso que tu falou, vai, porque eu fico pensando, né, tipo, o comprometimento de, querendo ou não, no início, né, de trazer uma pessoa de outra cidade, né. Sim. Como é que foi, né, tipo, meu, isso é profundo demais. É muito profundo, e sabe que isso também me fez refletir sobre o nível de consciência que eu tinha hoje, na época, né, e que eu tenho agora. Acho que só travou uma live. Ô, Pablo. Depois só se tu puder trocar os carregadores. Assim, essa... Opa! Jesus amado, tinha um iPhone aqui, gente. Tranquilo. Acontece. Os bastidores, bastidores. Isso aí, galera. Live é pra ser assim mesmo. Agora tem os meus erros, hein? Não só a live que Deus. É só trocar o cabo aí, Paulo, por favor. Então, eu sempre, como o Vitor mesmo falou, eu sempre olhei para essa questão do autoconhecimento e para tentar identificar o lado bom das pessoas e o lado bom das situações, né? Porque tudo na vida, até teve um livro que a gente leu que a gente fala dessa frase, né? O que há de bom nisso que está acontecendo, mesmo quando se depara com uma coisa ruim, sabe? O que há de bom por trás disso? Porque tem certas coisas na vida que quando tu tá passando tu não entende e não aceita também, né? Daí também envolve outras coisas, né? Espiritualidade, a gente pode falar de muita coisa aqui mesmo, assim, focar no empreendedorismo, né? Mas falando disso, a gente ter fé e quando olha tudo isso, né? Quando se depara com alguma coisa, a gente... o que há por trás disso, né? De bom disso que está acontecendo? Mas assim, respondendo a tua pergunta mais especificamente, assim, quando eu olhava o Vitor lá em Mafra, eu até falei um dia para ele, eu falei, cara, tu é um desperdício aqui. Olha que pode. E eu não sabia como eu ia pagar ele. Eu li, tipo assim, quando tu começa um negócio... Eu lembro dessa parte. Todo negócio, ele precisa faturar. Precisa faturar. Todo negócio, assim, nenhum negócio funciona se não tiver entrando dinheiro. Né? Tu precisa de fluxo de caixa, precisa de faturamento. Então, assim, eu olhei e falei, cara, eu acho que cabe. Entendeu? E eu sempre me vi
formando um time, né, para que eu pudesse olhar para outras coisas, né? Tem uma frase que ela, como tudo na vida há dois lados, né? Mas tem uma frase que eu gosto assim que diz assim, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Mas também tem que trabalhar pra caramba, né? Ponto. Né? Acho que é um equilíbrio perfeito entre... Mas assim, tu tá mergulhado dentro de uma operação, né? Isso, assim, como proprietário, como dono, como cara que deve olhar pro estratégico do negócio, isso não é tão bom assim, né? Às vezes a gente tem falsas economias. Por exemplo, eu não vou pagar um gerente pro negócio, eu não vou trazer um cara como sócio pro meu negócio. Inicialmente pode ser que aparenta uma economia, sim, é tudo muito particular as decisões, às vezes tu pode então optar por não ter mesmo. E ser o cara que encabeça, depende do momento do negócio, né? Tem muita coisa que envolve, né, essas decisões. Mas foi muito interessante, assim, eu falei, cara, eu sempre pensei assim, isso era uma coisa que a gente trocava ideia, né, vai? Se tu traz boas pessoas, essa pessoa já entra se pagando. Porque ela entra colocando a mão na massa, ela entra fazendo acontecer, ela entra desenhando novos processos, ela entra otimizando o que já existe. Então a tendência é gerar resultado. Mas eu vejo que eu fui arrojado em alguns momentos, assim, né? Trouxe pessoas, algumas deram muito certo, algumas deram errado, né? Tem que cuidar, eu diria assim, um outro problema, para não misturar relações, de amizade, de família. Tive histórias de fracasso nesse sentido, né, de misturar amizade, trazer amizade para dentro do negócio e família, mas tive uma baita história de sucesso que foi o Victor, né? O Victor, a gente tem uma relação familiar, nem todo mundo sabe, né? Ele é casado com a minha prima, mas isso é um dos aprendizados que eu diria também, né? A gente cuidar para não misturar as coisas, né? Eu diria assim, cuidar para não misturar as relações quando a gente traz e quer agregar, né, uma pessoa para dentro de um negócio. Mas foi bem interessante essa pergunta, assim, me fez refletir também como eu pensava, né? Fora o nível de consciência. Sabe? Pô, muito legal esse bate-papo. Na hora que o Victor falou ali, vim de Mafra pra cá, peraí, isso aí dá pra fazer uma ligação aqui. Sim. Né? Porque realmente falar de história, né? Hoje nosso dia aqui é falar de história, né? E esses aprendizados são únicos, né? Eu lembro também que eu tive relações dentro da empresa, né? Relações com amigos, e aí esses meus amigos, quando eu trouxe para a empresa, alguns deram certo e alguns deram bastante errado, né? Porque é difícil realmente você separar essas questões. Olha, quando eu estou da empresa para dentro é assim, quando eu estou da empresa para fora é assim, né? Exatamente. É por isso que tem sociedades que dão muito certo e sociedades que dão muito errado, né? Que os papéis são muito bem separados, né? Sim. O respeito, ele é inquirido, ele é a base, exatamente, né? E eu quero pegar o gancho para falar sobre uma experiência. Eu vou quebrar o ritmo aqui de falar do começo da história e eu vou falar do meio da minha história, tá? Quando eu estava... parte da minha história, eu gerenciei mais de 30 pessoas num frigorífico, né? E nesse frigorífico, tá, foi um dos maiores aprendizados, que foi onde realmente eu pude colocar todo o conhecimento que eu acreditava que eu tinha na prática mesmo, sabe? Sim. E lá, o maior desafio de todos, o que era? O maior desafio de todos realmente era conquistar o time. Porque eu estava num negócio que eu não conhecia nada, ou melhor, pior do que não conhecer nada, eu achava que conhecia. Gente, era trabalhar com carne. Quem aqui nunca fez churrasco? Quem aqui nunca, sabe, Sim. foi lá e escolheu, não, essa carne aqui tá mais vermelha, essa aqui é melhor. Cara, eu achava que conhecia. Nós que quando a ideia do projeto se concebeu, né, a gente achava que entendia muito. Por quê? Porque eram muitos anos trabalhando com aquele produto, sabe? Só que é muito diferente. Hoje eu vejo, com esses olhos de agora, né? Às vezes a gente fala assim, se eu tivesse cabeça de hoje, tanto tempo atrás, né? Não tem como. Com os olhos de hoje, eu percebo assim, poxa, realmente naquela época, o maior desafio era conquistar o time.
porque eu achava que conhecia do produto, então assim, não, o produto tá ok, porque pra gente vender bem alguma coisa, a gente tem que conhecer muito bem o produto, para daí sim a gente poder depois nos vender e aí poder convencer as pessoas que aquilo é bom. Então de produto eu achava que conhecia tudo, e gente, hoje eu vejo, eu não conhecia nada do produto, nada, eu não sabia nada de cara, hoje eu entendo um pouquinho o que era. Sim. Então meu maior desafio lá naquele negócio foi realmente quebrar paradigmas de coisas que eu acreditava que sabia. E quantas coisas no nosso dia a dia, na empresa, a gente tem que quebrar a cara para entender que a gente não sabe. Porque nós temos um copo. Se esse copo estiver cheio, a gente não consegue botar nada aqui dentro. Para esse copo a gente conseguir colocar café, ou chá, ou água aqui dentro, eu preciso esvaziar ele primeiro. Sim. Né? E lá eu estava cheio. Eu achava que conhecia do produto. Eu achava que conhecia de pessoas. Esse achar ele é muito difícil, né? Desculpa. Não, por favor, a ideia é essa. Esse achar, eu sei algo, mas aí tu acha, não, isso aqui tá dominado. Mas só que aí quando você vai pro campo de batalha, coloca a mão na massa aí, tu tem a percepção. Caraca, eu não sei tanto assim. Aí tu começa a ver os gaps de onde tu não sabia, aí vai a tua importância de ser curioso, proatividade, de buscar mais informação para compor aquilo. Mas vários momentos também aconteceu isso comigo, de ter essa visão, não, já sei sobre isso, já sei sobre gestão lá no início. E aí o que eu lembro até hoje, por exemplo, agora eu sou gerente, você não fica só na sala lá, agora eu tô tranquilo, só aqui no meu computador, meu cafezinho. E aí eu comecei, aí veio o primeiro problema, me faltou proatividade, porque eu não fui estudar um pouco mais assim, sobre gestão num contexto maior, né? Aí eu sentado e aí faltou um produto. Eu falei, caraca, faltou um produto. Quem que vê isso aí? E era minha responsabilidade. Sim. Eu não podia deixar faltar o produto. Se falta produto lá, não tem produto para vender, e é o produto de giro, então eu preciso, qual que é o estoque mínimo desse produto que eu preciso ter dele? Sim. E aí começa realmente a fazer a gestão de fato, né? Sim. Fazer esse acompanhamento. Então, aí, no campo de batalha é onde você né, realmente separa se você sabe daquilo ou não. Eu posso trazer um insight que eu fiquei pensando um pouquinho na história do Vitor, né? Até na tua própria história, né, Bart? Elas têm uma certa correlação, né? Algumas similaridades, eu diria. Mas assim, o Vitor ele foi gestor de uma empresa com 18 anos, tocando 18 funcionários, cara, trabalhando no total há 8 meses, né? E isso me fez lembrar de um gestor que eu tive na última empresa que eu trabalhei, que com 18 anos, foi a minha primeira viagem sozinho, né, pela empresa. Foi lá para Fortaleza, fazer um kick-off de um projeto lá, apresentação inicial de um projeto, Schneider Electric, lá em Fortaleza. E aí quando ele chegou e falou assim, cara, eu preciso que tu faça essa viagem. Eu falei, cara, eu não estou preparado. Não estou preparado. E eu acho que isso é um grande aprendizado, assim, acho que vale compartilhar, assim. E ele me trouxe assim, ele falou, cara, se eu for esperar você se sentir preparado, então quantas pessoas estão aqui assistindo e não se sentem preparados para alguma coisa, né? O Vitor não estava preparado para tocar um negócio com 18 pessoas, com 8 meses de empresa. Sim. Ele nem sabia por onde começar, né? Mas o que acontece? Ele foi empurrado para aquela posição. Eu fui empurrado a fazer aquela viagem. E aí quando tu é empurrado, seja lá pela vida ou até pela tua própria proatividade, seja lá o que for, as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, né? Às vezes a gente pega isso nos segura, né? Nos deixa estagnado. Tu pensa, pá, eu não estou preparado, tá, mas e aí, o que está faltando, né? O que de pior pode acontecer? Essa é uma pergunta que a gente gosta de fazer, né? O que de pior pode acontecer, né? Se eu for lá e fazer isso, se eu vier e tomar essa decisão. Então eu traria esse aprendizado também, para quem não se sente preparado. Isso pode e talvez seja uma ilusão, né? Porque o medo, né? O medo, o que é? As possibilidades que a gente cria, ele mora na ilusão de uma coisa que a gente cria na nossa cabeça. E na verdade, tipo, é uma ilusão mesmo, né? Se tu se propor e falar, não, eu não estou preparado, mas eu vou me preparar, né? Vou dar o primeiro passo, as portas vão se abrir, eu vou fazer acontecer. No processo, né? Sim. Porque o processo, ele
eu vejo assim, né, por isso, o que de pior pode acontecer, mas um cuidado também para tipo, não ficar montando plano A, plano B, plano C. Aí no plano A não dá certo, ele vai lá e faz o plano B. Aí não deu certo também, muda de novo. Então tem que ter um cuidado, tipo, às vezes a gente fica no medo, não toma atitude, não é ousado em fazer, e aí o que acontece? Tu acaba não fazendo porque fica pensando demais, porque tem muito medo. Mas só que quando você se coloca e toma uma decisão e você não cria plano B, aí você precisa ir ao win. Cara, eu preciso fazer dar certo a qualquer custo. Sim. E esse é o ponto que eu vejo. Você precisa sair da tua zona de conforto e se colocar numa posição, cara, eu só tenho o plano A. E, o meu plano, e qual é o plano? Fazer dar certo. De algum modo. Um ponto que eu fiquei refletindo também, que o Vitor compartilhou da história dele, né, que quando tu vai tomar uma decisão e tua família chega, cara, não vai, né, fica aí é seguro, aí tá tudo bem, né, a gente precisa ter empatia, porque tudo isso, seja lá de um pai, de uma mãe, é tudo feito por amor, porque os nossos pais, seja lá quem for mesmo, a relação, né, o nível de relação, a intenção lá é genuína. As pessoas querem o teu bem, mas só que na verdade só tu sabe o que tu quer pra ti mesmo. Né? Então às vezes assim a gente vai lá e ouve, né? Honra, não que a gente não deve honrar os pais sempre, né? Mas assim, tipo, tá, beleza, eu sei que meus pais querem meu bem, minha segurança, mas o que eu quero pra mim? A gente tem que cuidar pra isso também não nos segurar. Porque, assim, buscar aprovação, isso é muito forte também, né? A gente busca ser aprovado pelas pessoas. E quando eu fui empreender, não sei se minha mãe vai estar assistindo, ela falou, não. Continua CLT aqui que é mais seguro, né? E cara, naquele momento eu falei, cara, é mais seguro mesmo. Ah, mas eu vou. Eu falei, eu vou assim mesmo, né? Mas eu trouxe alguns insights aqui, fui complementando, né, na medida que a conversa foi acontecendo, mas vai, compartilha assim mais algum desafio que tu teve lá no... Então, nesse desafio no frigorífico lá, né, o maior desafio foi conquistar as pessoas. E aí olha só, olha o que estava na minha mente. Para mim conquistar as pessoas eu precisava ser aquela testa de ferro, precisava ser o líder mais punk, assim, sabe? Que aguentava tudo. E de fato eu tive essa postura. Então eu ia lá, eu tocava todos os departamentos, eu ia para a produção, tocava. Eu cheguei a trabalhar dentro do frigorífico 72 horas seguidas, sem dormir, para conseguir tocar todos os departamentos. 72 horas seguidas. Vir à noite era muito comum para mim, porque eu precisava tocar todos os processos, todos os departamentos da empresa. E eu era um só, né? E o que eu percebi? Eu conseguia resolver as coisas, mas eu resolvia elas por um curto período de tempo. Hoje eu consigo compreender, quando a gente faz o caminho inverso, né, de trás para frente, eu consigo compreender onde que eu tinha falhado. E hoje eu percebo o seguinte, e eu percebi isso através de um curso que eu fiz, que foi o SPDG. Tá? Entendendo pessoas, entendendo grupos, eu consegui me entender e o que eu estava fazendo perante o grupo. Hoje eu percebo, gente, que a minha postura lá atrás era totalmente errada e equivocada. E ainda bem que deu tempo, né? Ainda bem que eu estava aberto a aprender, porque eu tentei de todas as formas que eu pude e eu não tinha o sucesso que eu entendia que precisava, né? Porque a empresa continuava crescendo. Não significa que a tua empresa está crescendo, que os negócios estão indo bem. Porque o negócio, ela estava crescendo, ele estava aumentando o faturamento, tá? Ele estava aumentando. Mas eu não tinha o time na minha mão. As pessoas não trabalhavam para o negócio, sabe? As pessoas não tinham aquela vontade de vir trabalhar, sabe? Dava 3, 4 da manhã, não vou para a empresa, vou trabalhar, porque lá começa assim bastante cedo, 4 horas da manhã já tem gente trabalhando. Sim. Né? E as últimas pessoas param de trabalhar ali pelas 6, 7 horas da manhã do outro dia, porque são etapas, né? Primeiro vem as pessoas que trabalham na produção, depois vem em horário comercial as pessoas da área administrativa, e na parte da noite, finalzinho da tarde, vem as pessoas da logística, que organizam os caminhões para sair. Então, todos os horários do dia tinha gente trabalhando. Então, as pessoas não vinham trabalhar com aquela vontade. Então, acontecia o quê? Acontecia faltas, a produtividade não aumentava, entendeu? Eu colocava controles, resolvia os problemas por um período de tempo. Enquanto eu estava olhando, estava resolvido. Depois eu saí, não estava mais resolvido. E aí, gente, eu comecei a olhar que não era time. Quando caiu a ficha, não era time. Você já parou para pensar isso? Que talvez não seja as pessoas que estão te rodeando, que talvez pode ser você.
E aí caiu essa ficha pra mim, era eu o problema. Era a minha postura que era o problema. E aceitar isso, né? Nossa, Olhar, muito né? difícil. Talvez tu aceite Muito hoje, difícil. hoje tu olha, Hoje né? olha. Com esse olhar assim. E o grande insight para mim foi que testa de ferro, aquela coisa, aquele gerente, aquele gestor que aguenta tudo, que sabe tudo cai para ele, que ele é totalmente centralizador, essa é uma postura que para mim naquele momento estava totalmente equivocada, estava totalmente errada. Não é uma postura que as pessoas têm vontade de trabalhar com você. Não é uma postura que as pessoas, sabe, querem fazer parte do time, porque elas não se sentem engajadas, tudo traz para ti, tu resolve. E quando resolve meia boca, que era o meu caso, que eu resolvia, mas como todo mundo me trazia problemas, tu acha que eu conseguia resolver de uma forma fantástica? Claro que não. Era tanto problema, e fora a quantidade de coisas que iam acumulando. Então eu me tornei filtro de problemas. E todas as coisas vinham e paravam em mim. Elas não fluíam. Nós na empresa temos o trabalho, a atividade de fluir as atividades. Sim. De fazer com que as coisas funcionem mais, como um rio, né? A coisa tem que fluir. E eu estava sendo filtro. Eu estava parando, travando os processos da empresa. E eu não sabia disso. Então, quando eu mudei minha postura e eu comecei a ser o líder, eu não vou usar a palavra fraco, mas o líder que tem falha. Quando eu comecei a dizer, cara, eu não entendo do nosso produto, você pode me ensinar? Falei pro cara da produção, você pode me ensinar? Pô, olha a quebra de ego, olha... Sim. Eu não sabia. E aí eu fui procurar, eu fiz curso, tá? Tudo que estava ao meu alcance naquele momento eu fui tentar buscar. Mas não é o suficiente. Quando eu tomei atitude, tá? Que eu entendi o que precisava fazer, que eu tomei atitude, fui lá, coloquei o que precisava colocar, que é os aparatos todos lá para descer para produção. Coloquei os aparatos, fui do lado dos caras e falei, cara, você pode me ensinar como é que faz uma embalagem direito? Aí as pessoas ficaram... Esse é uma... Como assim? Como assim? Né? Meu gerente vindo aqui, descendo para... Colocando a mão na massa junto. Colocando a mão na massa junto. E essa eu acho que é o start, o pulo do gato. É isso que a gente precisa fazer na empresa. Eu não sabia fazer. Eu queria ensinar, queria estar na frente puxando um time que eu não sabia o que fazer. Sim. E as pessoas tinham total razão de não me seguir. Sim. Porque eu não sabia. Quando eu comecei a entender como que era o produto, como era o corte, como eram as coisas, o que aconteceu naturalmente, eu comecei a me aproximar das pessoas. E olha que louco. E é isso que na minha cabeça não fazia sentido, e que eu não vou dizer que hoje faz muito sentido, mas que eu entendo qual que é o caminho certo. Por quê? Porque eu vejo que quando as pessoas ensinam, quando você vem pedir ajuda, você cria essa adesão, você cria essa coerência, você cria essa junção, a pessoa vem junto com você. E não é isso que a gente precisa nas nossas empresas? Que as pessoas venham junto com a gente. É isso, sabe? Aí eu comecei a estudar um pouquinho de história, eu gosto de falar isso, né? No exército nós temos alguns papéis. E o papel do capitão é o cara que está na frente. Sim. O cara que vai na frente do pelotão. O capitão não é o cara que manda o time. É o cara, os soldados, né? Ele é... Ah, beleza, já. O capitão é o cara realmente que vai na frente. E aí o que eu comecei a fazer? Eu continuava sendo o cara que estava na frente, mas eu não ia lá fazer a produção junto com os caras, eu não ficava, sabe, o período inteiro da produção junto com eles, entendendo qual que era a demanda, o quanto ficava cansado, o quanto que era desafiador o trabalho deles, como é que fazia para fazer a limpeza do produto, como é que fazia para fazer o corte do produto. Eu só exigia resultado. Sim. E o líder, quando ele só exige resultado, dá problema. Aí quando eu comecei a ir para a prática, entender como que realmente fazia, quais eram os desafios, comecei a sentar com cada uma das pessoas, sabe? E aprender item a item, departamento a departamento. E detalhe, gente, uma coisa muito importante, que eu também errei muito nisso. Não é um dia. Não adianta você ir lá do lado do cara da produção um dia. Esquece. Não, então nem vai. Melhor, então nem vai. É constante. Não vai ficar feio. Não vai ficar feio. Não vai ficar feio. Mas é constante, é isso mesmo. Essa é a palavra. Você tem que ir, você tem que aprender, você tem que olhar, você tem que ver quais são os desafios. Tá? Por quê? Porque são as pessoas que estão dentro do nosso processo que realmente têm soluções do que é o problema da empresa, sabe? Sim. Às vezes uma ideia simples de quem tá lá na tua operação pode resolver a vida, pode te economizar um monte de dinheiro, sabe? E aí, quero pegar um gancho disso que eu estou falando, com o que a gente já conversou,
que assim, quantas das coisas a gente poderia estar resolvendo ao longo do tempo e a gente acaba não fazendo, a gente acaba não resolvendo realmente porque a gente não para fazer isso. E a empresa tem fases. A empresa tem fase da gente ser muito executor, a empresa tem fase da gente ser muito planejador, a empresa tem fases da gente, quem sabe, juntar as duas coisas. Sim. Né? Então, qual que é o modelo certo? Na minha opinião, não existe um modelo certo, exige o que a empresa está precisando naquele momento. Exatamente. Se a empresa precisa que você arregace as mangas e vai lá resolver o pedido do produto que não faltou, do produto que não tem mais no estoque, você precisa ir lá e precisa fazer. Só que nós, enquanto empresários, a gente se coloca às vezes numa posição que não, eu sou o dono da empresa agora e as pessoas têm que fazer as coisas por nós. E não funciona assim, é justamente o contrário. Sim. Eu acho que é a gente servir, é a gente estar ali à disposição, é a gente fazer o negócio acontecer, né? Sim. Fazer o processo fluir como um todo. Então, qual que é a postura certa do empresário? Né? Vai de acordo com a necessidade da empresa. Exatamente. Mas uma coisa eu tenho certeza, quando você inicia, quando você abre um negócio, acredita pra mim, quando você inicia, quando você abre um negócio, você tem que ser um cara extremamente executor. Sim. Extremamente executor. Sim. Porque se você não for um cara executor, você esperar que as coisas aconteçam, não vai. Né? É claro que a empresa vai crescendo, as coisas vão acontecendo e vai chegar num momento que você vai chegar num período que você, se você tiver uma operação, como o Gabriel falou, né? Isso vai ser um problema. Por que vai ser um problema? Porque a empresa precisa de um cara estratégico. A empresa precisa de um cara que suba na árvore e consiga ver os processos de cima. Né? Não pode ser só estratégico, mas também não pode ser só execução, né? Exatamente. Tem que ir a conta-gotas dimensionando onde tudo deve estar e de onde o negócio precisa, né? Dependendo do momento também, né? Exatamente. Então esse foi um dos meus principais erros ali. Né? A gente está com poucos minutos de live, eu achei que a live ia ser uns 15 minutos, a gente já está para 50 minutos e já quase encerrando. Vamos fazer alguns insights aqui da nossa live e falar de mais alguns erros que a gente teve na empresa. Eu penso que esse ponto, né, de pessoas foi um ponto que me chamou muita atenção e realmente eu errei muito quando eu comecei o processo. O ponto também de ego que a gente conversou, na minha opinião, tá? Porque quando eu abri o meu negócio, eu abri muito no ego, né? Eu arrisquei quando eu abri minha primeira empresa e quebrei, eu arrisquei o que eu não tinha. Eu refinanciei meu carro, eu peguei empréstimo. Sim. Então, eu tomei um passo de dinheiro que eu não tinha. E eu acho que, assim, o segredo para você abrir um negócio, mesmo que ele não dê certo, é você arriscar o que você tem, não o que você não tem. Sim. Então, assim, se eu tenho 10 mil e eu quero abrir um negócio, então tá, o teu risco pode ser dentro de 10 mil. Porque se for de 11, é loucura. Sim. Entende? É loucura. É claro que quando a empresa vai começando, você vai podendo trabalhar de outras formas. Aí a gente pode falar de outros assuntos, né? Como ciclo financeiro e assim por diante, né? Mas quando a gente fala de abrir um negócio, é dar um passo do tamanho que você pode dar. Então, se o meu passo é 10 mil, então tá, eu vou tomar risco de 10 mil. E eu não fiz nada disso. Eu já quis começar meu negócio grande e olha que eu estudei, eu fiz plano de negócio para isso e cometi esse erro. Por quê? Ego muito alto. Sim. E vocês, assim, um ponto, porque a gente está aí com 5 minutos só para encerrar, os pontos assim mais que vocês recordam da história de vocês de erros também. Posso? Pode falar. Para mim, assim, foi muito desafiador olhar os meus erros e esse trabalho do ego, de você se desconstruir uma personalidade, uma pessoa que você vinha por um período e ver, também olhar, pô, eu tô falhando nisso, preciso melhorar. Isso aqui, exatamente isso que está prejudicando. E essa dor de você pegar e buscar, esse é um autoconhecimento isso, né? Você olhar para dentro de si e ver na tua trajetória onde você errou e você procurar evoluir com aquilo, eu acho que é um desafio, porque você está olhando, mas depois quando você vê e apresenta essa melhoria, onde não que você precise buscar a aprovação de outras pessoas, mas que fique perceptível também para outras pessoas e principalmente você se perceber que mudou, eu acho que isso para mim é uma gratidão muito forte, né? Poder olhar para isso. E hoje eu vejo que
dentro de todas as experiências, assim, a compreensão, a humildade de lidar com pessoas, porque o negócio, a base do negócio são pessoas, independente de processo, automatização, plataformas, a tecnologia que for, mas você precisa ter pessoas operando. Então é melhor você ter pessoas felizes operando, que mais produtividade, engajamento do time. Então, porque ninguém gosta de se sentir pressionado, então seria basicamente isso. Passar para lá. 5 minutos. Faz alguns anos que eu li um negócio e eu gosto de praticar e aplicar na minha vida, que foi uma frase bem simples assim, é que a gente deve colocar mais pontos de interrogação do que pontos de exclamação. Nossa, que forte. A gente deve se perguntar mais do que afirmar mais, né? Sim. Às vezes, assim, se alguém chegasse lá pro Bayer daquela época e falasse, Bayer, mas é assim. Não, mas o Bayer não, é assado, né? Sim. Eu também não tô falando só do Bayer, isso é pra todo mundo, né? Às vezes a gente tá muito preso, tem um certo apego a uma personalidade que a gente criou, que é o nosso próprio ego, né? Não, eu sei isso aqui, né? E a vida vai te... Se tu não se permite se desconstruir, aprender com os teus próprios erros, a vida te pressiona para isso. Sim. Né? Então eu diria isso, a gente colocar mais pontos de interrogação. Tá? Por que eu penso isso? Né? Será que isso é uma crença lá da minha família? Será que eu estou certo mesmo? Será que eu posso buscar? Às vezes eu não sei alguma coisa, mas eu sei quem sabe. Né? Quantas coisas eu não sei no dia a dia, eu puxo o telefone, ligo pro Bayer, falo, Bayer, essa situação que tu já se deparou, como é que tu lidou? Eu vou lá na sala do Vitor e falo, e aí Vitor, como é que tu lidaria com isso aqui? E assim a gente vai trocando informação, né, tendo humildade para buscar, né? Às vezes a gente se sente muito autossuficiente ou esse lance de não conseguir delegar, né? Porque também é uma ilusão em achar que, pô, eu faço o negócio bem feito. Mas a gente precisa de pessoas, né? Olhar pro orgulho, né? Tipo, bom, uma coisa assim, né? Você pode perguntar para alguns empresários, tipo, o pessoal Gabriel lá atrás, Gabriel, tu tem, como é que tá o financeiro da tua empresa? Não, tá legal, tranquilo, tá sobrando dinheiro aqui e tudo mais. Mas aí, tu tem orgulho, Gabriel? O Vitor, né? Qualquer outra pessoa, qualquer empresário, tu tem orgulho? A pessoa vai falar que não. Não tem orgulho. Então tu deve ter lá na tua empresa já tem fluxo de caixa, tu já sabe projeção para onde que tua empresa vai, tu tem teu DRE todo mês apresentado mensalmente, já vê teu gráfico, tu sabe quanto tu tira pro labore, quanto que é. Daí tu tem tudo isso na tua empresa? Não tem. Então tu tem orgulho porque tu não foi buscar ajuda, cara. Isso. Essa é a iniciativa principal. Você buscar ajuda fora, atrás de pessoas que vão encurtar o teu caminho. Esse é o objetivo que a gente está compartilhando essas experiências, para ouvir e realmente aplicar, porque a aplicação também ela é dolorosa, como a gente falou, no campo de batalha é onde você vê, realmente onde você separa o que você sabe e o que não sabe, né? Exatamente. Aí falar aqui é tudo muito lindo, né? Falar, né? Muita gente está falando aí na internet, muita gente está gerando conteúdo, tem muito empreendedor de palco, eu diria. Sim. Muita gente que sobe no palco lá e traz toda a teoria de um livro, mas que é importante a teoria, é importante ler, é a ferramenta. É conhecimento. A gente diz que o conhecimento é a nossa caixa de ferramenta, né? Sim. Quanto maior essa caixa, quanto mais sabedoria e conhecimento tu tiver, quando se deparar com certas situações, melhor, né? Mas tem muita gente aí que não vive isso na prática, né? Que não tem resultado e quer falar de resultado. Exatamente. Forte. Pessoal, então hoje falamos de separação de pessoa física, pessoa jurídica, desafios com gestão de pessoas, erros com gestão de pessoas, né? Misturar relações dentro de negócios. Falamos sobre ser melhor, né? Todo dia, porque às vezes a gente acha que a gente já está bom o suficiente, então ser melhor. Quando a gente não está 100% preparado e mesmo assim a gente vai, sobre ousar, né? Sobre ego, que eu acho que esse é o ponto que eu vou levar para mim pro dia de hoje, porque olha, a parte do ego, ela realmente pega, é uma coisa que a gente muitas vezes não consegue olhar, né? Perguntar mais do que afirmar. Pô, sensacional, show de bola, show, né? E
achar que só nós fazemos um negócio bem feito. Esse último insight que o Gabriel trouxe é muito fantástico, né? Que realmente, né, quando a gente traz outras pessoas, eles podem fazer até melhor do que a gente. Com certeza. Senhores, Gabriel, eu agradeço muito a participação. Valeu. Gratidão. Vitor, Vai. agradeço Obrigado. muito Obrigado a pelo participação. Gente, não sei vocês, mas eu fiquei com vontade de fazer pelo menos umas 2 dessas. Então vamos combinar e fazemos mais. Podia ficar amanhã toda aqui, né? Podia ficar amanhã toda só aqui, conversando sobre isso. conversando sobre isso. Forte abraço, pessoal. Até Pessoal, mais. Até a abraço. próxima. Até a próxima.